Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é pós-feriado, parece que a gente viveu sábado ontem, né? Ou domingo. Eu acordei com a sensação de que era segunda-feira. Mas hoje não é segunda, é quarta. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos ler Esther, capítulo 4. O pedido de Mardoqueu a Esther. Capítulo 4 de Esther diz assim: Quando Mardoqueu, sobre de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas, e saiu pela cidade chorando amargamente, em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Em cada província, onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve um grande pranto dos judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em um pano de saco de cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestissem e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ela mostrasse Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela instruiu que dissesse a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e do povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para o homem ou a mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Ele será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, que você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, o socorro e o livramento surgirão de uma outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para essa hora que você foi chamada? Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu estiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther, capítulo 4, ele é um texto que nos emociona, de verdade. Eu li ele aqui emocionada com o que ela fez. Aquela menina, ela ainda era uma menina. Analise aqui comigo, se vocês perceberem os primeiros passos de Esther, a primeira fala de Esther é uma questão de ser menina. Antes dela conversar com Mardoqueu, né, de mandar lá os guardas a Mardoqueu conversar com eles, eu quero lembrar para vocês o que Amã ganhou com isso. Dinheiro. Vocês sabem por quê? Eu quero deixar claro na sua mente. E eu quero que você saia desse devocional com uma coisa certa na sua cabeça. Tudo tem um preço. A verdade tem um preço, mas a mentira também tem um preço.
Às vezes a gente vive a nossa vida aleatório, como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra de Deus, ela explica e deixa claro que tudo nessa vida tem um preço. Se você sair daqui com esse entendimento, tudo muda no seu coração. Tudo vai mudar de forma que você vai encarar a sua vida. E você vai entender que tudo tem um preço. Não existe nada que não tenha que ser pago neste mundo. Olha, a mentira, ela tem um preço alto também. Às vezes a gente tem um costume de mentir. Ou a gente tem um costume de falar a verdade. A Esther estava vivendo um momento mais crucial da vida dela. Os judeus ali estavam vivendo um momento mais crucial da vida deles. Mardoqueu estava vivendo um momento muito crucial da vida deles. Não sei se vocês notaram, mas Mardoqueu rasgou as vestes dele e colocou um pano de saco de cinza. Para o judeu fazer isso é porque há um lamento muito grande. O rasgar as vestes, literalmente, e usar panos de saco de cinza representava luto. Representava o fim de alguma coisa que é grande. Representa luto. Então Mardoqueu estava em luto. E aquilo ali começa a chamar a atenção dela, porque se vocês percebem, ela já não tinha um contato tão direto com o primo. O primo ficava por ali, mas ela já não tinha um contato tão direto com ele. Então ela manda um oficial ir lá e questionar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com você, meu primo? E ele fala o plano de Amã para exterminar os judeus dali. E aí ela conta a fragilidade dela. Se vocês perceberem, Esther só agiu com o que ela já é. Não ache vocês que quando chegar um momento crucial, que quando chegar um momento sério, que quando chegar um momento que precisa, não ache vocês que vocês vão agir diferente do que você já é. Sabe? As nossas ações e as nossas reações, elas são exatamente o que nós somos. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, por que eu deixei essa meleca acontecer na minha vida? É porque você levava a vida de um jeito tão aleatório que você nem viu o que estava acontecendo. Ou você achou que você dominava tudo. Porque a gente acha que a gente domina tudo, mas a gente não domina. Então, Esther, a primeira coisa que ela fala pro primo dela é, olha, eu não posso ajudar. Nem eu sou chamada lá. Então, ela já não é que ela está se esquivando, é que ela é uma menina. Ela não pensava nisso. A primeira coisa que ela pensava é, eu só posso falar com o rei se ele me chamar. Já tem mais de 30 dias que ele não me chama na presença dele. Como que eu vou falar com o rei? Então, Mardoqueu vira para ela e fala, cresce, menina, cresce. Tem uma hora que não dá para ser criança. Tem uma hora que você tem que amadurecer. Então, cresce. Você não tá percebendo o que tá acontecendo, não? Cresce. Sabe, o jeito que Mardoqueu fala aqui com ela é cresce. O que você tá achando? Você tá achando que é só você que é o alecrim dourado? Que é só você que vai se proteger? Minha filha, você é judia. Se você se livrar agora, Deus vai levar outra pessoa para salvar o povo, porque Deus sempre salva os judeus. E quando Deus salvar os judeus, quando Deus levantar outro povo para salvar os judeus, você morre? Se você tá achando que é só você que vai se livrar porque você é rainha, se você tá achando que você é a santa anja do Senhor, você está bem enganada. Ei, eles estão falando do teu povo, você vai morrer também, tá? Você tá achando que você vai morrer, que você vai diante do rei? Você tá achando? Você não vai não. Esther, eu tenho certeza de uma coisa. Você está aí, sabe por quê? Porque com certeza Deus te chamou para essa hora. Gente, essa parte é muito forte. Quem sabe Deus não te colocou como rainha, foi exatamente para você salvar o seu povo. Você achou que é porque você é bonita? Você achou que você era formosa? Você está vivendo um conto de fadas, mas a vida não é um conto de fadas alecrim dourado. É isso que Mardoqueu estava falando com Esther. Quando Deus tem um projeto para você,
quando Deus tem um projeto para mim, a gente sempre tem uma grande missão por detrás. Deus tem a sua família, mas é o projeto grandioso que é atrás de uma família. Deus tem para você, sei lá, levar o evangelho nas multidões, mas olha o projeto que é levar o evangelho nas multidões. Eu estava em um lugar, em uma oração, e eu estava orando com algumas pessoas, e o Senhor tomou uma pessoa e ele falou para uma outra pessoa: você sabe qual é o projeto da sua vida? O projeto da sua vida inteira é a sua família. Aquilo ali me arrepiou para aquela pessoa. Você precisa concentrar a sua energia 100% dentro de casa. Porque o projeto evangelístico que eu tenho para você é a sua família. Ali a seara é grande, ali a colheita vai ser grande, ali os frutos serão grandes, mas se você se voltar para a sua família. Eu achei aquilo tão impressionante, porque às vezes a gente quer ganhar o mundo e a gente se esquece do que tem dentro de casa. A gente se esquece que existe o bolo evangelístico, existe o pão de queijo do céu, existe o suco celestial, existe ali uma casa limpinha para a glória de Deus. Às vezes a gente quer, sabe, ir da porta para fora e ganhar dinheiro e trabalhar e alcançar outras vidas, sendo que Deus tem falado para algumas pessoas, para algumas mulheres: o teu projeto é dentro de casa. Dali sairá uma raiz, e aquela raiz quem vai levar o evangelho para fora de casa. Mas para aquela raiz ser ensinada, para aquilo ali acontecer, você precisa se levantar dentro de casa. Qual é o projeto de Deus para você? Para começo de conversa, a palavra que Deus deu para aquela mulher naquele dia é a palavra que Deus deu para você. Porque, gente, é muito claro isso para mim. Quando o Senhor toma a boca daquele profeta e ele fala aquilo para aquela mulher, eu fiquei pensando, eu falei: gente, faz sentido. Tudo faz sentido. Dali sairá uma raiz, daquela raiz vai, sabe? Meu Deus, o grande projeto de Deus para a humanidade está dentro da sua casa. Se você tem uma família, a glória de Deus tem que ser levada ali. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque na hora que Esther tomou um banho de realidade, ela se lembrou do que fazia dentro de casa. Ela se lembrou do que ela e Mardoqueu fizeram a vida inteira. Mas ela era órfã, ela era abandonada, mas ela carregava um nome de estrela. Ele sabia que aquela mulher iria brilhar. Então ele preparou aquela mulher, para aquela menina, para brilhar uma hora. Ele falou assim: ó, sua realidade nem combina, né, com o seu nome. Como é que uma abandonada vai ser princesa? Como é que ela vai ser estrela? Mas ele preparou a estrela para brilhar. O grande projeto de Mardoqueu foi dentro de casa. Sabe por quê? Porque na hora ele não precisou de falar mais nada. Ela só se lembrou do que ela fazia a vida inteira. Ela: então, já sei o que eu vou fazer. Tem um Deus que escuta jejum e oração. Mas calma. Nós vamos fazer o seguinte: tem um Deus que muda a história através do jejum e da oração. Gente, meu Deus. Tem um Deus que transforma as circunstâncias através do jejum e da oração. O que acontece? Eu vou jejuar, eu vou orar. Mardoqueu, primo, vamos fazer o que a gente fez a vida inteira? Vamos fazer o que eu fui ensinada? Vamos fazer o que eu já faço? Vamos fazer o que eu já... Gente, é fazer. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. O crente que não jejua não é crente. Não é. Não é crente. Marcos capítulo 2, versículo 20, diz: sabe o que para mim, para você? Você precisa jejuar.
O noivo vai para o pai. Na hora que o noivo for para o pai, o sinal que você é meu é jejum e oração. As pessoas querem jejuar 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 21 dias. Por conta de propósitos terrenos. Só que Deus tem uma grande obra para a sua vida. Falando em jejum, eu fiz um destaque gigantesco sobre jejum. Eu sei que tem muitos devocionais lá dentro. Assiste enquanto você passa uma vassoura na sua casa, enquanto você lava aquela louça interminável, enquanto você seca a louça, enquanto você passa um pano na mesa. Assiste enquanto você faz seus afazeres, assiste na esteira da academia. Agora eu vou parar, os ensinos da Poli são muito bons, eu vou parar e eu vou assistir sentada. Não dá tempo, a gente não tem tempo. Você vai parar e dá um pause, volta lá, escreve alguma coisa no notas ou no papel, vai levando papel. Vai lavando louça, seca a mão assim na roupa, escreve do lado, que é assim que o povo faz. Porque a nossa vida é muito corrida. Se você não prestar atenção com isso. A gente construiu nesse ano de 2021 uma forma específica para vocês jejuarem, para nós jejuarmos. Uma forma específica do jejum subir ao céu como aroma suave às narinas de Deus. O que é básico? O básico no evangelho é o jejum. O problema é que a gente jejua pelas concupiscências da nossa carne. É pelo que a gente vê. E quando a gente jejua pelo que a gente vê, a gente jejua em idolatria. Poliana, exatamente. O jejum, ele serve para movimentar o mundo espiritual. Você sabe qual foi o real jejum que Esther fez? Salvamento. Esse foi o jejum que Esther fez para salvar o povo do vale da sombra da morte. Vocês perceberam que o jejum é algo enorme? Gente, Jesus é simples. Ele chegava para comer com o povo, para pregar, mas o mundo espiritual não. Quando Jesus chegava, os demônios o reconheciam. Olha que coisa séria. Você sabia que demônio crê? Demônio é crente, gente. Gente, por que o fulano era crente e faz isso? Porque ele é incorporado ao demônio. Porque o demônio possui o corpo dele. O demônio crê, o demônio fala em línguas, o demônio sabe Bíblia. Vocês sabiam disso? O demônio frequenta a igreja. O demônio sabe o que está sendo pregado. O demônio crê. Quem não crê somos nós. Quando Jesus chegava perto dos demônios, eles criam, sabia? Eles criam. Não, ele é o Nazareno. Ai, meu Deus. Ai. Onde que a gente vai? Ai, não maltrata a gente não. Não leva a gente lá pro inferno não. Lá é muito ruim. Os demônios ficavam possuindo animais e pessoas porque nem os demônios suportam o lugar que é deles, que é no inferno. O demônio precisa de um corpo, então ele precisa habitar um corpo. Nem ele suporta o inferno. Vocês acham que o inferno é um lugar bom até para o demônio? Ali é para ser feito um lugar de castigo para todo mundo. Por que vocês acham que os demônios ficam aqui também? Eles não suportam o lugar que é deles. Você sabe quem não suporta a sua casa? É porque a pessoa convidou o demônio para morar lá dentro. Eu vou repetir, porque essa veio direta do trono de Deus. Meu Deus! Você sabe que não suporta a sua própria casa é aquele que está possuído pelo demônio. Porque Satanás e seus anjos caídos odeiam o inferno. O inferno não tem paz. O inferno não tem paz nem para eles. O inferno é lugar de castigo. Eu conheço gente que odeia a sua própria casa e não é pouca. Se você odeia a sua casa, odeia os teus filhos, odeia o teu marido, odeia a tua esposa, odeia as tuas circunstâncias, odeia os teus móveis, odeia o lugar onde sua casa está, odeia como a sua casa é, odeia o mofo, odeia, detesta, não suporta, não quer. Tudo isso é porque o demônio está ali. Eu odeio a minha casa. Eu detesto isso aqui. Eu tenho nojo. Eu não suporto quem mora lá. Eu não suporto meu marido. Eu não suporto como os meus filhos estão.
Cuidado. Cuidado. Quem não suporta lugar é demônio. Tá? Então Esther não faz nada mirabolante não, tá, gente? Esther não faz nada sobrenatural não. Ela faz o que ela sempre fez. Quando chegar na hora do vale da sombra da morte, você só vai fazer o que você sempre fez. Sabe, quando as pessoas falam assim, do nada, tal pessoa adulterou. Não, não foi do nada. Ela só fez o que ela sempre fez. Só isso. O coração já estava ali, ó. Já estava exposto à pornografia, tá? Já estava exposto ao pecado. Há muito tempo o coração da pessoa já está exposto ao pecado. Porque um coração que não está exposto ao pecado, ele não peca. Nesse sentido, não. A vida inteira está exposto ao pecado. Ai, fulano fez aquilo. Não, ele já era assim. Sabe quando diz que poder não sobe a cabeça de ninguém, que a pessoa já era assim? É exatamente. Nossa, a pessoa assumiu um cargo de chefia, ficou insuportável. Não, ela já era insuportável. Ela só não tinha como mostrar a insuportabilidade dela. Mas chega uma hora, chega um momento, chega uma circunstância que Deus muda a sorte do povo através de uma menina que faz o que é ensinada. O que você tem ensinado aos seus dentro de casa? Às vezes eu vejo a casa das pessoas desmoronando. A primeira coisa que eu pergunto é, o devocional está em dias? Não. A oração está em dias? Não. Qual igreja você frequenta? Nenhuma. Isso aqui você está fazendo? Não. Isso aqui? Não. Então Esther chama o povo para um jejum. Ela podia ser justiceira, ela podia fazer o que quiser. Ou ela não é rainha? Ela não é rainha? Qual o problema da rainha falar com o marido? Mas existia um protocolo de respeito. O marido dela era autoridade. Ninguém, nem a rainha, podia se apresentar diante dele, a não ser que ele chamasse. E já tinha um mês que ele não chamava ela. Ela podia falar assim, então eu vou lá falar com ele, eu vou arriscar então minha vida pelo meu povo. Só que ela se lembrou que antes de vir da carne do homem, antes de vir da costela do homem, antes de vir do que o homem tinha, ela tem um Deus no DNA dela. Presta atenção aqui. Não seria mais fácil? Eu sou rainha, gente. Eu vou lá. Uai, ele não me chamou, eu vou. Não é assim. Antes de pertencer a um homem da terra, ela pertencia a Deus. Antes de ser a rainha Esther, a Radassa, pertencia a Deus. Antes de ser a esposa de um rei, ela é filha do Deus vivo. Então, aquela menina tão jovem, tão menina, ela ainda era menina, ela entendeu que a vida inteira ela foi ensinada a jejuar, a orar para se encontrar com Deus dela. E ela aprendeu que Deus responde o jejum e a oração. Então ela não tinha tempo, ela não tinha como fazer um jejum muito grande, ela não tinha tempo. Ela falou assim, ninguém come, ninguém bebe por 3 dias. Quer dizer, não falou beber, né? Pelo amor de Deus, não tirem água do jejum de vocês. Ninguém come por 3 dias. Ninguém come. Ninguém come. Nem eu, nem minhas servas, nem você, meu tio, nem o povo que está em Suzã. Vamos todos orar e jejuar. Olha que coisa forte. Gente, era só ela falar com o rei. Era só ela chegar e falar assim, rei, ei, eu sou sua mulher. Tá tendo maior confusão ali com o meu povo. Tira o decreto. O problema é que um decreto dado não era revogado. Tinha muitos problemas ali para aquela menina enfrentar. Só que ela foi atrás de fazer o que ela sempre fez. Ela foi atrás do Deus vivo. Eu vou orar e eu vou jejuar. E Deus vai responder. E na hora que Ele responder, eu vou, mas eu vou no nome de Jesus. Quando você se levanta, quando você tem um desafio dentro da sua casa, você se levanta em jejum e oração. E quando você sai dali, você sai no nome de Jesus? Ou você resolve do seu jeito?
Será que do seu jeito funciona? Onde estão as suas rodas? Você já pegou conselhos com pessoas boas? Você sabia que a gente é feito dos conselhos que a gente escuta? É muito sério isso. Quando você tem um desafio muito grande, um desafio de vida ou de morte, um desafio daqui e dali, quem te aconselha? Todo mundo pega conselho. Eu pego, vocês pegam. Quem te aconselha? Para quem você liga? Quais são os conselhos que têm sido trazidos a vocês? Quem é que você escuta? Qual roda você tem se assentado? Quem são as pessoas que te influenciam? Como anda a casa das pessoas que te influenciam? Como anda a vida das pessoas que te influenciam? Quem são essas pessoas? Porque aqui Esther sabia onde estava o coração dela. Ela ora, ela jejua e ela convoca o povo para fazer por ela o que ela sempre fez. Quando você é chamado por uma coisa grande, o que tem feito o seu coração? Tem estado na força do seu braço? Ou ido atrás de um Deus que muda a história? Ah, não, parece que Deus que muda a história é o Deus da fulana, o Deus da cicrana, o Deus da beltrana, o Deus da poliana. Mas aqui, meu filho, eu sempre tive que fazer do meu jeito. E do seu jeito tem funcionado? Do seu jeito tá dando certo? Porque se der, eu vou compartilhar uma live aqui com você para você explicar que tá dando certo. Porque se não estiver dando certo, se não foi isso que tá acontecendo, eu quero te pedir para mudar a tua história. Se você entender que a vida, ela precisa de ser pago um preço em tudo que a gente for fazer, tudo, passo a passo. Na hora que chegar o dia mal, você vai saber como agir. O problema é que o dia mal chega, a hora mal chega, a gente não sabe como agir. Porque a gente não sabe se voltar para o lado certo. A gente não sabe. Entende? O dia mal chegou. O dia mal tá aqui na minha porta. Como que eu vou agir? Não sei. Eu não fui ensinada. Como que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu tô enfrentando um desafio horrível. Poliana, e aí? O problema é que arrancaram Deus de dentro de casa. Arrancaram o dono da família de dentro da família. Se ele que é o dono tá fora, quem tá dentro, gente? Toda casa tem convidados espirituais. Se você arranca Deus de lá, quem entra? Qual é a matemática certa para quem entra? Aquela menina não era mais uma menina. Ali era a hora dela se tornar uma filha madura de Deus. Ela não só jejuava porque o primo mandava. Ela não só jejuava porque dentro de casa se jejuava. Agora, ela jejuava porque ela era rainha. Ela jejuava porque ela mandava. Ela jejuava não só para ela, mas o que ela já fazia. Ela coordenou um jejum para o povo. O que ela fez? Qual foi o ato de Esther? Coordenar o que ela sempre fez. A vida, ela é composta do que a gente sempre faz. Sempre faz, sempre faz. Aí a gente expande aquilo que a gente sempre faz, entendeu? Por isso que hoje eu quero trazer no seu coração um desejo de começar a praticar o teu joelho no chão, a tua cara no pó, rasgar as suas vestes, se enfiar no saco de cinzas. Claro que hoje a gente não rasga nossas vestes de uma forma real, mas de uma forma espiritual. A gente não põe um saco de cinza real, mas a gente põe um saco de cinza espiritual. A tua vida reflete a glória de Deus, as tuas circunstâncias refletem a glória de Deus, a tua casa reflete a glória de Deus, a tua vida reflete a glória de Deus. Porque nessa manhã eu quero te ensinar a refletir a glória de Deus. E a glória de Deus não começa pelos outros não, ela começa dentro do seu coração. É nesse devocional, é para essa hora que você foi chamado.
Eu preciso te introduzir ao que Deus se importa. E Deus se importa com corações contritos e quebrantados. O problema é que quando vem o caos, é que quando a gente está no meio do pipoco do trovão, é que quando a gente está no meio, sabe, da bagunça. Exatamente, Gabi. Você escreveu a frase: eu preciso me santificar. Você precisa. Eu preciso. Você sabia que esse é um jejum que eu não deixo de fazer nenhum dia da minha vida? Santidade. Santidade. Santidade é a chave. Eu preciso me santificar, precisa. Porque o dia que você for uma mulher santa, as coisas serão diferentes. Eu falo para Deus, Deus recebe meu jejum de santidade, porque se eu for santa, as coisas vão ser diferentes. Deus recebe meu jejum de intimidade contigo. O pipoco do trovão está acontecendo. Gente, as circunstâncias são só circunstâncias. Eu não quero mexer nas tuas circunstâncias. Eu quero mexer no teu mundo espiritual. Eu quero que o mundo espiritual seja movimentado nessa manhã. Jesus é simples, as coisas são simples. O mundo espiritual, não. Você sabe como é que o povo da macumba move o mundo espiritual? Com oferenda, oferta, sacrifício. E é muito real, porque eles fazem coisas reais. Então, por isso que eu estou trazendo este exemplo real para vocês verem. E você sabe como que se movimenta o mundo real? Da mesma forma. Mas você vai fazer oferta como? Do teu coração. Você vai fazer sacrifício como? Do que você come. Do que você faz, das coisas que você pratica. Entendeu? Propósito, jejum, oração, clamor. Você precisa disso. Você precisa ir para a casa do Senhor e ficar ali. Eu vou ficar ali, eu vou ficar no mesmo lugar. Senta ali naquela cadeira e só sai no dia que Jesus voltar. O reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus não é de graça. A porta é estreita e ela é tomada por esforço. Eu quero te preparar com as tuas armaduras espirituais, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito. Prepara os pés na preparação do evangelho da paz. Coloca o cinturão da verdade e começa a declarar a glória de Deus sobre a sua vida. Deus faz florescer no meio do caos. Poliana, a vida tá um caos, eu vou jejuar. Por isso, jejua não, jejua para que você seja uma guerreira, um guerreiro no mundo espiritual. Porque se você souber lutar, você vai saber como sair dessa bagunça. Vocês entenderam? Poliana, minha vida tá uma bagunça, um caos. Para, chega, tá tudo bagunçado. Jejua para movimentar o mundo espiritual. Chega de jejuar pelas suas circunstâncias. Chega. Começa a se fortalecer, vai no Senhor na força do teu poder. O jejum de um povo de Deus é jejum de salvação, de libertação, de cura. É jejum de revelação do Espírito Santo. Senhor, eu vou jejuar de agora até dezembro, não como pão. Por quê? Porque eu preciso de revelação. Então, meu jejum é revelação. Vinda de quê? Da parte de Deus. Porque se você tiver... Gente, olha pra mim, acorda. Se você tiver revelação, você consegue agir. Esther jejuou para falar com o rei. Então ela jejuou para falar. Não, ela jejuou para salvar. Ela já jejuou para salvar. Salvar o povo. Salvação é um verbo. O jejum que funciona é um jejum de verbo. Verbo. Vocês entenderam? Levanta a sua cabeça e começa-se a guerrear no mundo espiritual. O mundo espiritual é movido por oração. Para de jejuar. Obrigada, querido. Bom trabalho, viu? Vai com Deus. A gente já tá terminando também. Parem de jejuar e de orar pelas concupiscências e suas paixões.
Chega, cancela tudo. Senhor, eu tô fazendo tudo errado, me perdoa, eu vou mudar o jejum, eu vou transformar tudo porque eu quero movimentar o mundo espiritual. Quando você chegar, o demônio tem que sair. Quando você chegar, o demônio tem que sair correndo. Quando você pisar no lugar, a glória de Deus tem que estar estabelecida. O demônio tem que fugir. Você sabe quando as pessoas falam pra mim assim, sei lá, meu marido é um prostituto, não sei o quê. E você é o quê? Porque se você for uma bomba no mundo espiritual, nenhum demônio fica perto de você. Porque quando Jesus chegava, os demônios saíam correndo, endemoniados para qualquer lugar. Quando você chegar, o demônio tem que ser expulso. E você só consegue chegar em um demônio ser expulso se você for portador da santidade de Deus. Você entendeu? Você entendeu onde eu tô querendo chegar? Eu quero fortalecer o teu corpo, fortalecer a tua alma, fortalecer o teu espírito, porque se você sair dessa manhã entendendo que você é uma bomba no mundo espiritual, entendendo que é o seu clamor que vai movimentar o coração de Deus, mas é em relação ao mundo espiritual, você consegue movimentar o que você precisar. Quando você chegar, o capeta tem que sair. Você sabe por que as casas estão indo por água abaixo? Porque o capeta tá lá e os capeta mal tá aqui e você tá aqui. Sem fazer nada. Jesus é simples. O mundo espiritual não. O reino de Deus é tomado por esforço. A porta é estreita. A primeira coisa é a salvação. Depois a gente começa a guerrear. Você tem salvação? Você já confessou Jesus como seu único suficiente Salvador? O começo é esse. Confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, se posiciona. Se posiciona. Começa a pegar a tua armadura. Por isso que eu digo que a armadura de uma mulher casada é a aliança. Cadê sua armadura? Cadê? Onde tá? Tá na gaveta. Tudo bem, o demônio tá com ela aqui. Aí você deixa ali na gaveta. Repudiada. Conversa de repudiada. Você é uma bomba. Você vai ficar com essa aliança aí? Por quê? Porque o cara não, minha aliança é com Deus. Cala a boca você. Não perguntei sua opinião. Minha conversa é com Deus. Com licença, faz silêncio. Manda calar a boca não, fala assim, faz silêncio. Tá falando demais. Vocês entenderam? Eu quero que vocês aprendam a ser uma bomba no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é movido, ele é movimentado, ele é mexido, ele é transformado. Se você achar que o mundo espiritual é brincadeira, vocês estão enganados. Vocês vão ficar sentados assistindo com pipoca e guaraná a casa de vocês destruírem. Não aceita. Por quê, Polly? Antes das coisas serem geradas no mundo espiritual, ou no mundo real, elas são geradas no mundo espiritual. Agora, de manhã cedinho, eu sei que é de manhã cedinho porque eu acordei, fui no banheiro e dormi. Na hora que eu volto assim para dormir, eu tive um sonho. Nesse sonho aconteceu algumas coisas muito engraçadas. E nesse sonho eu tinha certeza. E nesse sonho, as pessoas que estavam nesse sonho falaram assim, isso vai acontecer ainda hoje, bora, vai viver. E eu acordei, meu Deus, vambora. E acordei. Ali, o Espírito de Deus estava me revelando no texto de Amós, capítulo 3, versículo 7. Eu nunca sei se é Amós 3, 7 ou Amós 7, 3, tá? Eu sei que tem o 3 e sei que tem o 7. Eu não sei se é Amós, capítulo 3, versículo 7 ou Amós 7, versículo 3. Eu acho que é Amós 3, 7. Diz assim, aos amados, aos queridos, aos filhinhos, aos meus filhos, eu revelo antes que as coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque se você for de fato filho de Deus, você tem revelação. Poliana, todos somos filhos de Deus. Desculpa te informar, amado. Não. Oi? Como assim? Não. Todos somos criaturas de Deus. Lá no texto de Romanos, isso é claro. Só somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Adão. De Deus, não. Só somos filhos de Deus se reconhecemos, confessamos com a nossa boca publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Confessar Jesus
Você precisa, é necessário, mas você precisa começar uma vida de santidade. É isso. É aos poucos, gente. O problema é que às vezes quando a gente descobre as coisas de Deus, a gente quer fazer tudo em um dia só. Não sei se é você, mas eu quero. Quando eu aprendo coisas em Deus, eu quero fazer tudo um dia só para ter resultado amanhã. Eu sou assim. Você é assim também? Só que depois de uma caminhada com Deus, eu descobri que o processo é longo. O processo de santidade tem uma porção de 24 horas por dia, todos os dias. O processo, Rosana, eu sou assim. Se eu descobrir um negócio em Deus, eu quero fazer tudo no mesmo dia. Meu Deus, eu quero fazer tudo hoje. Não sou, vocês são, gente, pronto. Ai, identifiquei, ufa. Eu pensei que era só eu, sabe? Daniel, mas esse é o problema. O Daniel passou 21 dias, só que isso é pouco. Daniel passou 21 dias por um propósito, porque ele tinha uma vida de jejum e oração. Quando ele chegou lá no reinado, ele falou assim, eu não quero comida, eu não quero carne, eu não quero iguaria, eu não quero vinho, eu quero verdura e água. Você tem noção do que é você estar na presença do rei? Presença do rei, que tem comida e bebida à vontade, e você chegar e você falar assim, eu não quero, eu quero água e verdura. Vocês entendem que para Daniel chegar num voto de 21 dias, ele passou uma vida do reinado comendo água e verdura. Ontem foi dia das crianças e minha avó fez uma mesa muito gostosa para as crianças. Muito gostosa. Tinha muita fruta, não comeram nada, mas tinha chocolate, tinha balinha, tinha todinho, tinha biscoito recheado, tinha bolo, tinha pão de queijo, tinha sanduíche, tinha misto, tinha tudo, tinha pãozinho recheado, carolinas, tinha a rosca doce. E eu não mostrei tudo não, Zana. Tinha aquela mesa, mas tinha uma mesa acessória, porque na hora que eu fui fazer a filmagem, tinha muita gente em volta da mesa e eu mandei todo mundo afastar. O povo aqui em casa já tá acostumado comigo. Eu falei, ninguém mexe na mesa e vocês se afastam. Eram os adultos que estavam lá com as crianças, eu não fiz isso não, tadinho. Quando as crianças chegaram, eu já tinha filmado. Então eu filmei só uma mesa, porque na mesa acessória tinha biscoitos, tinha muita coisa. E a minha avó é uma exageradinha, sabe? E tinha queijos de... Não, gente, aquela meninaiada ontem, eles se deram bem, sabe? É como se você chegasse nesse lugar e falasse, não, foi o que eu fiz ontem. Eu cheguei lá, eu desci, eu fiz a filmagem, quando eu vi que tava tão gostosa, gente. Mas aqui em casa é uma casa temática, tá? Vocês que estão chegando agora, aqui em casa comemora tudo. E aí eu cheguei, desci e vi aquelas mesas ali. Eu fui lá, peguei uns biscoitinhos de polvilho que eu gosto. Subi. Não. Eu tô de jejum. Não. Foi isso. Era isso que Daniel fez a vida inteira. Sabe? É pegar um moranguinho ali da mesa e falar obrigada. Subir, sair correndo. Isso que Daniel fez. Isso aí cria memórias para as crianças. Eles amam. Mas não mesmo. Ele não comia. Ele passou uma vida inteira jejuando. Quando ele foi fazer esses propósitos dele, 21 dias, não sei o quê, era o propósito de 21 dias mais o que ele já fazia. É muito sério isso. É muito sério que a gente põe na nossa boca de iguarias, de coisas a mais, pode movimentar ou não no mundo espiritual. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a guerrear. Nos ensine, Senhor. Nossa Esther era uma menina que foi ensinada a vida inteira como guerrear. A gente já sabe o final dessa história, aleluia. E a gente vê que esse jejum que Esther fez funcionou. Mas funcionou esse jejum porque ela passou uma vida de oração. Pai, que a partir de hoje o inimigo não tenha poder sobre o nosso jejum. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam vocacionados a entender o mundo espiritual. Senhor, nos ensine de Ti. Senhor, nós queremos a santidade. Me ajuda, Senhor, nos ajude. Esse propósito que é seu, Senhor, o povo é Teu.
Ô Senhor, nos atrai para mais perto de Ti. O inimigo não pode festejar na nossa casa, na nossa vida, na nossa parentela, porque a partir de hoje nós vamos nos levantar como servos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero muito que você comece uma vida de verdade. Que até agora você só tem vivido circunstâncias, mas eu quero que você viva uma vida de verdade. E viver uma vida de verdade é entender que Jesus é simples, o mundo espiritual não. Eu quero que quando as pessoas olharem para vocês, elas te chamem de radicais. Eu fui comemorar, meu aniversário é 7 de setembro, já vai anotando aí, para quem não sabe. Não se preocupe, quando chega perto do meu aniversário, eu faço questão, eu faço contagem regressiva, eu faço tudo. As pessoas todas sabem que é meu aniversário, que eu gosto de ganhar parabéns, então só não me dá parabéns quem não quer, que todo mundo fica sabendo. Mas eu vou falar aqui uma coisa séria pra vocês. Aí a gente foi comemorar meu aniversário com um grupo de amigas minhas dias depois. E uma virou pra mim e falou assim: eu posso dar minha opinião sobre você, Poliana? Eu falei, opinião é de graça. Você é muito radical. Ai, eu fiquei tão feliz. Você é muito radical, Poliana. Olha, você era radical quando eu te conheci, mas agora tá pior. Nossa, eu fiquei tão feliz, eu dei um beijo, dei um abraço, falei, eu tô feliz! Eu quero ser radical, eu quero que as pessoas me vejam e eles falam, aquela ali não vai ter jeito de ter uma concupiscênciazinha. Eu quero que o mundo espiritual me veja e fale assim, naquela ali a gente vai perder. Quando o demônio chegar perto de você, ele tem que ter a certeza que ele vai perder. Vocês entenderam? Quando o demônio chegar perto de você, ele precisa ter a certeza que ali ele não tem espaço. Quando os demônios estavam normais, de boa, destruindo a vida das pessoas, fazendo uma arruaça, sabe? Trazendo a desgrameira para a cidade. Jesus chegava. Os discípulos chegavam, o desespero começava. Não, ele não! Ele não! Sai. Pronto. Caía, ia embora, fugia. E é isso que eu quero que você seja. Porque nós somos chamados pequenos Cristo. Você chegou, o demônio tem que sair. Ah, Poliana, você tá muito radical. Tem que deixar. O mundo mudou. O mundo pode ter mudado, mas o meu Deus é o mesmo. Eu não vou mudar de Deus. Você sabe o que aconteceu? O mundo mudou e as pessoas querem que a gente mude de Deus. Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. A palavra é clara. Eu não mudo de Deus. Você vai mudar de Deus? Deus é radical. Deus não abre concessões para o pecado. Eu vou fazer só isso aqui. Não faça. As pessoas, elas amam me perguntar se tal coisa é pecado. Elas amam me questionar se... mas se eu fizer isso, eu estou mostrando o que o Senhor me mostra. Aí eu falo, isso aqui é oferenda ao tal demônio. Isso aqui é oferenda a tal... mas a minha circunstância. Mas eu... Vai lá, gente. Faz de acordo com o seu coração. Se o teu desejo é a tua lei, viva o teu desejo, mas você vai colher. O que você quer? O reino de Deus é tomado por esforço. Se você acha que o teu desejo é a tua lei, mas eu não quero tal coisa. Então, em Deus, o que você vai fazer? Se o teu desejo é a tua lei, toma cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, tá bom? É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua essa história de Esther. Esther é uma história tão linda. Hoje a gente vê uma menina se transformar em uma guerreira. Mas aquela menina, ela se tornou uma guerreira, porque ela já era uma guerreira. Eu quero que, independente da idade que você tenha, talvez você não foi ensinado como Esther foi ensinada a guerrear desde cedo, mas você vai aprender a guerrear a partir de hoje e você vai ensinar para os seus como guerrear. Talvez tem mães aqui com filhinhos pequenos. Você precisa ensinar eles a guerrear. Você sabia que a minha irmã, eu acho lindo, Juliana, ela é a mãe da Catarina. Ela bota a Catarina para jejuar. 4 anos de idade. Meu Deus, que coisa linda. Catarina, uma vez por mês, passa 24 horas sem comer doce. Vocês acreditam?
Catarina, uma vez por mês, passa 24... Vocês não têm noção do sacrifício que é para essa menina não comer doce. O sacrifício. Não posso, titia, comer doce hoje, estou de jejum. Minha mãe fica, como vai deixar uma criança de 4 anos sem comer doce? Vó, né? Falou, mãe, não se mete. Ela tá certa. Depois, no outro mês, Catarina passa 24 horas sem comer chocolate. Vovó, eu posso bala, mas a bala não pode ser de chocolate. Elas ficam armando esquema. Aí a Catarina já avisa, vovó, eu já fui avisada que amanhã vai ser jejum de chocolate. A sobremesa do jantar não pode ter chocolate, senão não posso comer, vovó. Quantas vezes aquela menina chega aqui e ela fala, sacanagem que tem chocolate, porque hoje o jejum que a mamãe mandou eu fazer é de chocolate, gente, a coisa mais gostosa. E minha mãe sai e compra outro doce, que absurdo, mas faz, que é bom. Porque aquela menina tá de jejum de chocolate, é um absurdo que a menina fica sem comer um docinho. Eu falo, ela vai ser uma mulher de Deus. Ela tá sendo ensinada desde 3 anos. Desde que ela começou a falar melhor, a minha irmã começou a ensinar ela. Às vezes ela faz de 15 em 15 dias. Um dia sem doce nessa casa. Mamãe, a Catarina tá de jejum de doce. Ela pega aquele tanto de doce assim, ela vai guardando. Vovó, olha isso aqui é pra comer amanhã. Tá vendo isso aqui, vovó? Isso aqui eu tô desejando, vovó, mas hoje é o jejum de Jesus. A gente tem que jejuar para Jesus. A minha mãe fez isso. É isso. Então eu já vou desligar porque tá travando. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.